Eu tenho que falar aqui que, obviamente, existem esses estereótipos aí que são associados a faixas etárias, né? E que podem afetar a percepção de alguns empregadores, em outras áreas principalmente. Por exemplo, alguns empregadores eles podem acreditar que um programador muito jovem vai ser mais produtivo, né? Tem esses estereótipos. Ou que vai ter, sei lá, vai ter mais energia para trabalhar, ou que vai ser mais moldável às normas, às regras da empresa, né? E já tem mais idade, que já trabalhou em outros lugares, já está no mercado, por exemplo. Poderia ser uma pessoa mais rígida, né? Mais, que não está tão aberta a mudanças. Só para deixar claro, não sou eu que estou falando, é um estereótipo que algumas pessoas, principalmente de outras áreas, levam em consideração, infelizmente. Mas a boa notícia é que, felizmente, na área de tecnologia, geralmente a idade não é levada em consideração. Tem um fator, dentre vários, né? Mas tem um fator principal que é muito mais levado em consideração do que a idade. Mas, como eu falei, tem vários, tá? Só que esse é o mais importante. Tem uma coisa que a gente sempre fala pro pessoal, que é muito verdade, e não serve não só para a área de tecnologia, mas para várias outras áreas, qualquer área da vida. Que é o seguinte, tu tem que focar no que tu tem controle. Infelizmente, ou felizmente, a gente não tem controle sobre a nossa idade. A gente não pode voltar a ser mais novo ou mais nova, ou a gente não pode avançar no tempo e ficar mais velho, do dia para noite, certo? Então, sobre isso a gente não tem controle, tá? Primeiro passo é aceitar isso. Segundo passo é entender que tu tem que focar no que tu tem controle na tua vida. Não dá para ficar dando desculpas, às vezes. Às vezes a gente dá desculpas para muita coisa, né? E pode ser que idade, para muitas pessoas, seja uma desculpa, no fim das contas, né? Então, a gente tem que parar de dar desculpas e começar a controlar o que a gente pode. O que a gente pode controlar? Estudar, se planejar, né? Ter um bom planejamento de estudos, praticar, sentar na cadeira e realmente praticar, colocar horas ali de prática, de estudo, de programação. Isso tu pode controlar. E isso é muito bom, né? Porque se tu tem controle disso, tu tá um passo mais próximo de conseguir aprender programação e até entrar na área de tecnologia. Então é isso. Só esse recado inicial, que é muito, muito uma questão de mentalidade, né? Foca no que tu pode controlar e o que tu não pode controlar, o que é fator externo, tu deixa pra lá. Tá? Claro, tu vai ter sempre que olhar fatores de mercado, né? Pra entender se, essa área aqui que eu quero trabalhar talvez não seja melhor porque não tem tanta vaga para iniciante. Beleza, esses são alguns fatores que tu até pode olhar. Mas esse fator, por exemplo, de idade, é um fator que não tem como controlar. Então, esse tu pode deixar de lado e focar no que realmente importa. Aí sim, não importa a idade, não importa se tu fez faculdade ou não fez faculdade, não importa, enfim, não importa quase nada. Se tu não tiver esse fator que é conseguir demonstrar conhecimento através de projetos práticos, né? Conseguir demonstrar conhecimento de programação através dos teus projetos, se tu não tiver isso, vai ficar bem difícil de tu conseguir entrar numa empresa. A não ser que seja numa vaga muito de iniciante, uma vaga de trainee, por exemplo. O trainee vai ser treinado em alguma coisa, né? Não precisa saber necessariamente, basicamente quase nada. Vai ser treinado ali na programação, né? Mas não tem muita vaga de trainee. Tem muito mais vaga de estagiário, muito mais vaga de júnior. Então, se vocês tiverem o conhecimento base necessário para uma vaga de júnior na área de desenvolvimento web, vocês estão com bastante chance de conseguir passar na entrevista. Então, esse é o fator mais importante. Como é que eu demonstro isso, Cadu? Como é que eu consigo realmente impressionar ali a pessoa que está me entrevistando para que ela pense, esse é um bom candidato para a vaga? Tu pode ter feito projetos pessoais, aí tu pode ter feito projeto de curso, um projeto teu mesmo, pessoal, que tu desenvolveu. Não precisa ser uma coisa gigantesca, pode ser uma coisa mais simples. Tu pode ter experiência na área mesmo, né? Mas isso aí não é extremamente importante, desde que tu consiga demonstrar ali que tu tem um conhecimento com outros projetos, por exemplo, pessoais, né? Contratando uma pessoa que é mais pleno, né? Uma pessoa que tem mais experiência, eu vou olhar a experiência na área. Aí sim. Né? Mas se tu não tem experiência na área, mas tu consegue demonstrar conhecimento, conta muito ponto. Então, sinceramente, durante as entrevistas, a gente não olhava a idade de ninguém. Por quê? Porque idade não quer dizer nada. Assim como a pessoa ter feito uma faculdade ou não, também pode ser que não queira dizer nada. Por exemplo, né, vamos fazer um exemplo hipotético aqui, né?
Digamos que tu é o dono da empresa, ou a dona. Tu tá contratando, né? E aí tu recebe dois candidatos. O primeiro candidato tem experiência com projetos pessoais, é uma pessoa que conseguiu demonstrar ali nas redes, no currículo, tem um portfóliozinho, conseguiu demonstrar que está estudando e tem experiência nas tecnologias ali que a empresa usa e fez uns projetinhos parecidos com o que a empresa realmente precisa lá, tá? E não tem faculdade, que tem mais de 30 anos, né? E a outra pessoa é uma pessoa mais nova, que, entre aspas, né, para outras áreas poderia ser mais interessante, mas, que nem eu falei, na área de tecnologia isso não acontece tanto. É uma pessoa que fez faculdade, mas é uma pessoa que tu olha as redes da pessoa e não tem um projeto feito, não tem... No currículo dela, ela só diz lá que ela sabe HTML, CSS e JavaScript. Tu não tem nem como comprovar e nem como medir o que ela sabe realmente, porque o currículo dela não tem nenhum projeto, nem nada para mostrar. Quem dessas duas pessoas tu vai se sentir mais confiante e confortável de passar para uma próxima etapa para fazer um teste técnico, por exemplo, ou até para realmente contratar essa pessoa? Obviamente que tu vai escolher a pessoa que consegue demonstrar que tem mais experiência. Mesmo que não tenha trabalhado na área, mesmo que não tenha faculdade, é uma pessoa que parece que tem mais chance de conseguir realmente entrar na empresa e entregar valor, né? Que é o que a empresa quer. E a pessoa pode ter tudo que as pessoas acham que é o ideal, mas não ter experiência nenhuma. Isso acontecia muito, pessoal. A gente pegava o currículo de pessoa que estava estudando, estava na faculdade, ou às vezes até tinha terminado já a faculdade. Mas tu ia olhar nas redes da pessoa, no GitHub da pessoa, e não tinha quase nada de projeto, né? Então fica um sentimento de que falta alguma coisa, né? Pode ser que a pessoa seja muito boa, pode ser que a pessoa seja excelente, uma excelente pessoa e excelente tecnicamente, mas se eu não tenho como comprovar isso, se eu não tenho como ver isso ali na hora, né, que eu tô olhando as redes da pessoa, que eu tô avaliando o perfil da pessoa, fica difícil, né? Talvez essa pessoa nem passe para a próxima etapa, porque o recrutador ele vai olhar um monte de perfil o dia inteiro. Aí se a pessoa não tem, parece que não está muito engajada, parece que não está trabalhando muito essa questão de conseguir demonstrar que tem experiência de projetos, né, que está estudando, se a pessoa não tem nem isso, provavelmente já vai ser o primeiro filtro que ela não vai passar. E ela nem vai passar para a próxima etapa. Tem até uma história, né, de uma pessoa uma outra empresa que eu trabalhei. Ela entrou para trabalhar como júnior, e se eu não me engano, ele já tinha 55 anos. E foi contratado como um programador júnior. Então, assim, por quê? Porque era uma pessoa que na entrevista foi bem, estava estudando, né? Se via que a pessoa estava comprometida e foi contratada, né? Então, assim, idade realmente não é o fator. Tanto que a gente fala para vocês não precisam colocar a idade no currículo. Ninguém quer saber a idade de vocês. Se tu não quiser botar, não precisa botar, porque isso aí é o de menos, tá? Quer assistir esse conteúdo completo? Então se inscreve aqui no nosso canal, dá uma olhada em todos os nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.